Olá, no Câmara Livre você conhece a nossa missão pública de conversar sobre trajetórias de vidas, as missões de cada um. E a partir disso, dos nossos convidados, entrar na sua sala, na sua casa e fazer com que você eventualmente faça uma reflexão sobre os seus projetos, seus desafios, suas virtudes. Afinal, a vida é uma grande aldeia global. Nessa aldeia, hoje a gente conversa com Daniel Causi. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Nelson, para mim é uma honra estar aqui e poder participar desse bate-papo. Daniel, a gente começa com a memória afetiva de infância. Todos temos em alguma idade ali da infância, e é só sua, por um cheiro, um gosto, uma passagem, uma cor, um susto, alguma coisa ou que te emocionou, te deixou triste, né, ou que te guardou até aqui. Por isso é afetivo. Olha, eu tenho lembranças muito boas da minha primeira infância, de quando eu chegava da escola, almoçava, fazia os deveres de casa e saía para jogar bola nas ruas de terra do bairro que eu morava ou numa pracinha que existia ali perto. Para mim, esse era um momento mais feliz do dia. A vida é cheia de encruzilhadas e decisões, né? Conscientes ou não à luz da questão espiritual, por exemplo, que é a tua trajetória que está aqui, e de escolher o que a gente chama das grandes missões das nossas vocações. Outra, não tão simples, é um jovem de 17 anos ter que escolher: eu vou fazer direito, depois eu vou terminar o colegial, eu vou para Curitiba fazer a faculdade, eu vou para Bauru, eu vou para Andaluzia, já estou fazendo os recortes dos nomes que vão acompanhar a nossa conversa daqui. Como é, hoje, olhando para o tempo, você é bastante jovem ainda, grava conosco aqui aos 48, olhando para o espelho agora e falar: poxa, naquele momento eu fui fazer direito, porque como todo jovem eu queria uma profissão ou alguma coisa para ser alguém na vida, mas eu atendi um outro chamado. Realmente eu tinha um grande sonho de ser advogado. E ingressei na Universidade Paulista, e já com uma perspectiva também de mundo diferente, porque aos 18 anos o Senhor me encontrou. Eu sempre fui um jovem muito tranquilo, trabalho desde os 12 anos. Sou filho de uma cabeleireira, de um ferroviário, e trabalhando desde muito cedo com um tio. E quando chego na universidade já tinha uma trajetória de responsabilidades. E queria, de fato, buscar um caminho visando uma família, ter filhos. E via no direito uma chance, não só profissional, mas também via como um serviço ao próximo. Então esse foi o meu sonho da juventude. E foi no meio da universidade aonde tudo mudou. Como você conversou com você mesmo, agora ainda olhando para o tempo, de formado em Direito, falar: eixa, mas o cara lá quer outra coisa comigo, para você mesmo tomar depois essa decisão. Pois é, no meu primeiro ano da universidade eu participei de uma conferência missionária. Um movimento muito bonito que surgiu aqui na cidade, chamado Encontro de Líderes Evangelistas. O ELE, que a gente fala aqui. ELE. Você contava que teve 10 edições aqui. Exatamente. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque foi o idealizador deste movimento, o nome dele é Agostinho. E eu me lembro de participar do quinto ELE, da quinta edição do ELE. Foi na Igreja Cristã Renovada, ainda no pastorado do pastor Lelo, um grande homem da cidade. José Walter Lelo Rodrigues. Exatamente, um grande homem da cidade de Bauru. E saí dessa conferência impactado pelas informações que eu havia escutado. Eu nunca havia escutado que havia cristãos que, por causa da sua fé em determinados países do mundo, sofria perseguição, torturas e até mesmo a morte. E aquilo ficou no meu coração. Eu comecei a buscar, a ler, buscar biografias missionárias. E esse tema começou a ganhar espaço no meu coração de uma maneira que eu não percebi até chegar na metade da universidade. E eu me lembro que, num dia, falando com o Senhor em oração, eu percebi da parte dele que ele queria que eu o servisse de maneira integral.
e não ser advogado. Então, isso para mim foi uma luta muito grande. É correto dizer que é um dilema, é uma luta interna, porque eu estou lembrando do jovem aqui. Foi né? sem dúvida. Hoje está mais fácil falar, mas no período... Sem dúvida, foi uma luta interna muito grande. E eu me lembro de começar a pedir a Deus que isso não fosse para mim. Falar, Deus, chama outra pessoa para ser um missionário. Eu quero ser advogado. E eu me lembro que eu orei por 6 meses por esse assunto. E orava e jejuava, é uma prática cristã, buscando discernimento, orientação de Deus. E lembro de falar, Deus, se o Senhor me abençoa como advogado na minha profissão, eu posso adotar uma família missionária e apoiá-los economicamente para que eles possam fazer missões no meu lugar. Mas não teve jeito, Nelson. Tá. E assim foi meu chamado. Estudar teologia em Curitiba já foi nessa sequência? Foi praticamente depois de terminar né, a carreira universitária. Eu fiquei 1 ano na cidade de Bauru, já comecei um envolvimento numa agência missionária exatamente nesse período, agência que eu faço parte até hoje, minha esposa e eu, que se chama Povos em Missão Internacional. É uma organização missionária muito fácil de se encontrar nas redes sociais, na internet, pminternacional.org, é o nosso site. E eu começo então a me envolver. E surge então, junto com a liderança da minha igreja, faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. E eles então me encaminham a Curitiba, ao sul do Brasil, e eu me mudo para lá. O escritório que funcionava aqui, na época ainda com o seu primeiro diretor, que era presbítero da minha igreja, um servidor público municipal, Antônio Gerson de Araújo, foi secretário de administração pública na época do prefeito, que era jornalista também. Nilson Costa. Nilson Ferreira Costa. E ele então deixa a organização por temas de saúde, o escritório vai para o sul e eu começo então a fazer a faculdade de teologia. No Seminário Presbiteriano do Sul, da IPB, Extensão Curitiba, e por 4 anos eu estudo teologia. Havia estudado 5 anos de direito, então 4 anos de teologia, e no último ano de estudo, já pastoreando uma igreja da cidade, da região metropolitana, na cidade de Colombo. Como que surgiu, a gente já dá um pulo no recorte aqui, bom, você vai para Granada, região sul da Andaluzia, né? Enfim, para quem conhece a Espanha lá. Eu era diretor nessa época dessa organização, pastoreando uma igreja em Curitiba, era professor de seminário, da mesma escola de profetas que havia estudado, e a minha vida estava organizada. Já tinha um filho, Caleb, que hoje tem 17 anos, e pensava que Deus, estou cumprindo então o que o Senhor me pediu. E eu me lembro que em uma de minhas viagens à Espanha, a sede da missão é em Granada, eu volto e de novo Deus fala ao meu coração nessa viagem. E eu me lembro que a minha esposa foi me buscar no aeroporto, eu sento do lado dela e digo, querida, o Senhor falou ao meu coração e eu acredito que o nosso tempo aqui no Brasil está terminando. E na hora, a primeira frase dela foi, quando é que nós vamos? Porque ela recebeu o seu chamado missionário também no 5º Ele. Por isso, esse encontro foi muito importante em nossas vidas, para a nossa família. Foi um período de transição, eu falei com o diretor internacional daquele período, da nossa organização, e ele perguntou para onde. Eu disse, olha, nós gostaríamos de servir aos nossos amigos muçulmanos, porque essa é a missão de PMI, de levar o amor de Deus a esses países. E eu digo, não tenho um país específico. E ele então faz um convite para a Espanha. Então a Espanha surge no nosso caminho, sendo convidado, segundo o nosso perfil também de administrador, também de alguém que mobilizava aqui no Brasil, levantava recursos para a manutenção de projetos humanitários que a missão tem hoje em 15 países. Então hoje eu vivo em Granada por conta desse convite. Daniel, aproveitar
sempre essa questão da trajetória que a gente fala que é uma troca. E para aqueles que não conhecem, entenderem o que é a missão, o que é ser missionário então? Sem dúvida é levar as boas novas. Ok? Levar as boas novas do Evangelho. É mostrar àqueles que ainda não tiveram oportunidade de escutar a respeito da cruz de Cristo, a respeito desse grande amor de Deus que foi revelado lá no Calvário, num cenário a princípio de horror, mas ali também foi a porta, o anunciar de uma nova oportunidade para a humanidade, que foi ao terceiro dia a ressurreição de Jesus. Então, mostrar a razão da nossa alegria, de uma alegria que o dinheiro não pode dar, que nenhum tipo de relacionamento pode dar, mas essa alegria de ter o Espírito Santo que habita em nós e mostrar àqueles que sofrem que há uma esperança. E há somente uma esperança. E essa esperança reside na pessoa de Jesus. E por esse amor de Deus, porque a cruz era destinado, Nelson, a você, a mim também, a todos que nos veem, mas pelo amor tão grande de Deus, Ele envia o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E o resgate, porque éramos escravizados pelo pecado, e o resgate não foi pago nem com ouro, nem com prata, foi pago pelo sangue de Jesus. E hoje, pela graça de Deus, aqueles que entendem essa mensagem, têm a vida eterna, aqueles que são os filhos de Deus. Então, basicamente, o missionário chega num lugar, ele não é o salvador do mundo, mas ele leva consigo uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de fé, e o Evangelho, quando chega, também transforma o entorno. Parte disso é o que eu faço na nossa organização missionária. Furando poços artesianos, construindo escolas. Aí vem as questões sociais ali, de amparo mínimo, de tentar minimizar efeitos de uma vida de quem está muito excluído. Exato. Então, o Evangelho, essa é a máxima do Pacto de Lausanne, de um congresso que aconteceu em 1974, idealizado pelo grande evangelista Billy Graham. Naquele então havia uma delegação de mais de 1.500 pessoas. Para você ter uma ideia, o The Times fez uma reportagem como sendo o mais impactante encontro religioso cristão daqueles tempos. Desse encontro, desse congresso, saiu o Pacto de Lausanne, que as pessoas podem encontrar na internet, só colocar no Google, e que pode ser resumido numa frase: o Evangelho todo para todo o homem. Então, é assistir o homem não só com a palavra de Deus, não só com as Escrituras, mas assisti-lo em suas necessidades. Então, é o Evangelho que chega de uma maneira integral. Então, o Evangelho ele é transformador não só para a alma, mas muda o entorno da pessoa. Para dar dois exemplos entre vários dessa questão ali na relação que a gente fala social, né, de assistência dos favorecidos que vivem nessas situações difíceis. Você pode estar, já para citar o exemplo, com uma missão ou ação num terremoto na Turquia ou na Síria, ou você pode estar lá com o cara que está lá no sul da Andaluzia e não tem água para beber na sua comunidade. Foi uma grande oportunidade de serviço ao próximo. E eu me lembro que, acompanhando um jornal pela TV da sala da minha casa, e vejo as primeiras notícias do grande terremoto que teve na Turquia e na Síria. Nós temos... Aqui é 2023, a gente está falando. Isso foi primeiro semestre de 23. Nós temos companheiros que vivem nessas regiões e nós então começamos a mobilizar recursos em toda a América Latina, nos Estados Unidos, e de como poder socorrer as pessoas. E eu me lembro que era um sábado, e sábado é meu dia de descanso. E eu me lembro que nesse dia nós fomos para a sede da nossa organização e começamos a fazer contatos. Eu lembro que eu fui dormir madrugada dentro e acordei muito cedo e continuando fazendo ligações e buscando meios enquanto os meus companheiros estavam já chegando nas zonas afetadas.
E depois aconteceu no Marrocos, no segundo semestre. É algo muito parecido, muitas vítimas, muita dor. E quando alguém chega nessas regiões, encontra um ambiente devastador, pessoas sofrendo, muitas perdas humanas. Levanta recursos e daí tem, lógico, toda a estrutura de organização, isso exige uma logística, um networking gigantesco. Agora, e aí tem o operacional daqueles que vão lá, ou tem organismos já que, como são destinados, precisamos contratar trator para tirar escombro, precisa comprar gás e água, enfim, para entender na prática um pouco essa lógica. A logística ela é muito interessante. Nós temos a logística interna de recebimento de fundos e envio, e esse envio era integral, ia para essas regiões de fato. E nós temos a nossa equipe, mas obviamente é uma equipe reduzida e pequena. Sim. E quando acontecem essas tragédias, precisa de muita gente, precisa de muitos braços. Por isso que eu comentei. Então existem equipes de curto prazo que vão para atuar. Então vão por uma semana, vão por 10 dias, e geralmente... Você já tem um grupo que tem treinamento, esse aqui tem experiência com brigadista. Exatamente. Já está um voluntariado cadastrado, para não ficar caçando ali. Sabe que existem grupos para isso, que estão prontos. E esses grupos literalmente têm a sua mochila preparada. Legal. E quando acontece, bota nas costas, estou pronto. Então, aos que iam pela primeira vez, recebiam algumas instruções básicas. Então, eles tinham que prover as suas próprias coisas, a sua própria barraca, seu próprio saco de dormir, porque era chegar num lugar devastado de fato. Está arrebentado. Arrebentado. Então, escutar relatos dessas pessoas e perguntar de onde você é. E aí, de repente, a pessoa fala, eu sou do Brasil, eu sou da Argentina. Falo, mas você veio de tão longe, por que você veio de tão longe para nos ajudar? Então, sem dúvida, são momentos de diálogo onde também podemos falar do amor de Deus. Eu estou aqui porque Deus te ama. Claro. Então, vamos aproveitar através do Daniel também para conhecer um pouco, né, lógico, através da missão dele, sobre um lugar muito específico, né, do mundo. A gente está falando da Espanha, que tem, do ponto de vista cultural, por várias razões, por exemplo, o movimento separatista, o cara da Catalunha, até no jogo de futebol eles se estranham com o outro. Granada, Andaluzia, né, tá lá no sul da Espanha, as províncias como se fossem os nossos estados aqui territoriais, norte, nordeste, mal comparando, não serve comparação absoluta. Você está numa região montanhosa no sul que é agrícola. É agrícola e muito turística. Granada tem o turismo pela Serra Nevada e também pelo Castelo de Alhambra. Então tem a estação de esqui do lado e a azeitona do outro aqui. Exatamente. E o castelo. Que legal. O castelo é o terceiro castelo mais visitado da Europa. Então é um castelo da dinastia Nazarí. Por 700 anos, né, houve uma dominação, né, a presença dos muçulmanos naquela região e muita gente vai para conhecer o castelo. Então é uma cidade turística muito bonita, uma cidade universitária e muito agrícola. Então os empregos nessa região do país, no sul, você tem as praias, que são lindas, banhadas pelo Mediterrâneo, você tem a agricultura, especialmente a azeitona, chamado ouro líquido da Espanha, né? Então exporta muito azeite para o mundo todo, sai da minha região. Legal. Eu moro atrás de um campo de oliva, de oliveira, né? Oliveiras. Em português. E de fato, quem nunca viu e pega uma azeitona, né, eu lembro que falei, vamos ver como que é. E coloquei na boca e de fato é super amarga, precisa passar pelo processo, mas é muito interessante. Então você tem um período... Desculpa, a mão de obra agrícola lá, ela é espanhola ou aí vem os movimentos de imigração? Vem um movimento de imigração muito grande, e especialmente de latinos. Então há um grande percentual, Nelson, de imigrantes. Nós vivemos hoje no mundo esse movimento que é conhecido também como diáspora. E eu me lembro, rapaz, aqui mesmo no Brasil, era difícil encontrar alguém falando um outro idioma na rua. E quando eu vim agora de São Paulo para Bauru,
no ônibus havia várias pessoas falando espanhol, né? Então, talvez da Venezuela ou outros países aqui do nosso entorno. Então, o movimento migratório ele é global. Então, muita gente na Espanha, muitos latinos, muito norte-africanos, muitos subsaarianos. São pessoas que moram para debaixo do deserto do Saara. E essas pessoas... Está na região estratégica ali, da África. Eles querem... Senegal, e é mais perto. Região mais perto lá. A costa da Andalucia é a porta de entrada para a Europa. E muitos desses que saem do continente africano sonham em chegar ao norte da Europa, onde estão as melhores oportunidades, os melhores empregos, mas é muito difícil, porque eles chegam em condições precárias, em barcos precários. Há naufrágios sempre. Os que vêm da região subsaariana, senegaleses e outros países da chamada África Negra, cruzam o deserto do Saara a pé. É uma loucura. Mas, E lembrar que lá é deserto, aí vai para Andaluzia, está falando de estação de esqui, que dependendo do tempo, as mutações, as modificações de relevo, geografia e clima são gigantescas. Gigantescas. Estava dizendo que esses que cruzam não viram nem estatística, muitos morrem. E viram estatísticas no afogamento, quando tentam atravessar. Certo. E são 13 quilômetros do continente africano até a Europa. O estreito ali de Gibraltar, de ponta a ponta, mais próximo, são 13 quilômetros. Tá. É um mar muito revolto, eles tentam passar por outros lugares. E a mesma máfia, como existe nos Estados Unidos, os coiotes também existe para atravessar os africanos para o continente europeu. E se eu falar para você, você não vai acreditar o quanto cobram, de 6 a 8 mil euros. Nossa. Então essas pessoas chegam na Europa completamente endividadas. Chegam e o que ganham vai para os coiotes, então, vai para os atravessadores. Pobre, se fosse hoje brasileiro, 50 e poucos mil reais para entrar. Para entrar. Então é uma loucura de fato. Então entendo a ânsia, o desejo, porque não vão, porque é um esporte arriscar a vida. Vão porque não há, muitas vezes, condições de seguir nos seus países de origem, o que me dá muita pena. Aí você falava de outras questões para entender a realidade nossa aqui, né? Se a gente está gravando no centro de Bauru, como se sabe, você vai, isso vale para qualquer outro grande centro. Enfim, com a questão do Estado. Você não vai pegar uma caixinha de tabaco na cidade de Granada, entrar na rua lá, se você for brasileiro ou senegalês, e vender na rua como economia informal. O camelô nosso aqui, lá não é assim. Rapaz, lá não existe camelô. Não existe carrinho de cachorro-quente. Eu sinto falta, rapaz. Eu gosto de... Mas não existe economia informal na Espanha. Há muita fiscalização, não deixam de fato. Você encontra um outro senegalês vendendo no sinal lenço de papel. Muitos têm dependência de ONGs, de igrejas. Então, o trabalho das ONGs é muito importante também ali na Espanha, porque assistir essas pessoas que chegam sem nenhuma condições. Nessas embarcações precárias, chegam grávidas de 8 meses. Então, a igreja, as ONGs, elas atuam de uma maneira também relevante para a sociedade ali na Espanha. Acabam sendo um grande refúgio de recebimento daqueles que estão à margem da sociedade. É inevitável pensar isso. Sim, não tenha dúvida. Algo que me chama muita atenção, já há 12 anos morando na Espanha, o espanhol, ele é solidário. A Espanha, em catástrofes ou em situação de guerra, eu vivo num continente que está em guerra, né? Ainda nós temos a guerra da Ucrânia e Rússia. Sim. Mas quando iniciou o conflito e muitos tiveram que sair, mais de 5 milhões, se eu não me engano, de crianças, idosos, mulheres, a sociedade espanhola se movimentou e geralmente é o país que mais rápido oferece ajuda. Aí, pegando a questão cultural aqui, né? Sempre sem juízo de valor, é uma troca. Você
eu já tive a oportunidade de ir para a Espanha, lógico, como turista ali do dia a dia, você tem aquela imagem do sujeito carrancudo, bravo, né, que reage do dia a dia, e ao mesmo tempo muito solidário. Exatamente. Exato. Mas no Sul tem um outro espírito, né? Eu costumo dizer que nós somos afortunados de morar no Sul, porque é uma região mais quente, e eu tenho uma teoria. As regiões mais quentes, as pessoas são mais abertas. Eu vivo em Granada. Granada tem uma peculiaridade, até mesmo entre os espanhóis. Eles falam que o granadino é de mala leche, é mal-humorado. Então é a marca de quem nasce em Granada, que é mal-humorado. Mas é uma região onde as expressões culturais estão bastante fortes ali. O flamenco é dessa região. Como dança ali. Como dança. Lá e tem Ramon também como cultura de comida ou não? Como nas outras regiões? Com certeza. Tá. Sabe que como o nosso paladar muda, né? Sim. Eu me lembro que chegando, alguém me ofereceu e eu comi como dever missionário. O missionário não rejeita, né? De inserção. Exatamente. Então, aí o Ramon na boca e ficava indo de um lado para o outro. Eu falei, caramba, como que essa turma gosta disso aqui? E olha, desceu com um copo de refrigerante. E hoje, rapaz, em casa não falta Ramon. Né? Então, aquilo é defumado, só para entender? É defumado. É defumado. Então, se come muito no café da manhã. Então, existe um café da manhã muito típico em Andalucia, que é um pão tostado com tomate ralado, azeite, um pouquinho de sal e Ramon. E um café com leite. Esse é o típico café da manhã. A brusqueta aqui, com um temperinho com azeite na mão. A gente chama aqui de brusqueta. Não é isso, viu? Só estou comentando. Que legal. Eu não sei, eu acho que a brusqueta leva um pouco de alho. Se eu não me engano. Você foi falando, vai fazendo, o paladar vai falando com a gente aqui ao mesmo tempo. Muito bom. A Igreja Presbiteriana do Brasil, né, enfim, tem os movimentos protestantistas, né, a questão de que a gente serve ao mesmo Deus, como as várias denominações, os movimentos derivados ou não da Igreja Católica. A gente não está falando sobre divisões, eu estou falando sobre concepções de vida. Ela está mais ligada a Calvino. A Igreja Presbiteriana, ela não teve um fundador, né? Ela é fruto de um movimento que nasceu na Reforma Protestante, no século XVI. A figura de Calvino, sem dúvida, é um personagem muito importante dentro da teologia reformada, também junto com John Knox, e um grande reformador. E não existe uma pessoa, quem fundou o presbiterianismo. Não existe um nome como tal, mas ela foi fruto de um movimento. Presbiteriana também tem a ver, o presbiterianismo tem a ver também com um modelo de governo ou de liderança da igreja, um estilo conciliador, onde o pastor nunca tem a última palavra. Ele é geralmente o presidente do conselho, mas se a proposta que ele leva não é aprovada pelos demais presbíteros ou anciãos, então ele é voto vencido e ele não briga e nem protesta. Pode até fazer. Pode ser a liderança, pode até fazer. As decisões importantes são colegiadas. Colegiadas. E eu gosto muito desse modelo porque protege também o pastor, o líder da igreja. Sim. Então, e divide responsabilidade. Né? Um só decidir, a gente já viu, sem nenhum demérito, que a questão absolutista não dá certo em muitas coisas. Exato. Existem modelos assim. Né? Existe um modelo episcopal, existe um modelo conciliar, existe um modelo congregacional. Então, não é só o grupo eleito pela igreja, como acontece com os presbíteros, são eleitos, são representantes da igreja, eleitos por voto mesmo na Assembleia. Agora, se fosse pensar sobre concepção teológica na base, que isso daria um programa, um bate-papo sozinho com o Daniel. Eu falei com ele que a gente estava gravando aqui, né, como essa missão pública de conversar com todas as tendências. Essa é uma missão, não é só uma obrigação, que os anglicanos vão olhar a Igreja Batista e falar, não, a gente acha que o batismo, uma das bases, né, não tem sentido ser lá na infância, porque a criança não tem consciência, então aí veio a Igreja Batista, a Inglaterra e tal. Se eu fosse tentar pegar essa
essa arriscada síntese minha, muito superficial. No caso da Presbiteriana do Brasil, eu falaria o quê? Sem dúvida, a grande marca da teologia de viés reformado, que é a teologia da Igreja Presbiteriana, da Confissão de Fé de Westminster, sem dúvida nenhuma, soberania de Deus. Esse é o distintivo da Igreja Presbiteriana, né? A autoridade das Escrituras e a soberania de Deus. Então essa é uma grande marca. E existem outros movimentos aqui no Brasil, existem movimentos de tradições históricas, como você mesmo citou. Existe a Igreja Batista, existem os anglicanos, os metodistas, existem também os movimentos pentecostais históricos. Ontem eu estive pregando na Igreja Assembleia de Deus Madureira, missionária, aqui na Pedro Toledo. Então, existem igrejas do segmento pentecostal que tem uma liturgia um pouco diferente das igrejas históricas, mas são igualmente relevantes para a sociedade. E existem outras comunidades que já não estão vinculados a uma denominação, mas são comunidades que surgem e é uma única igreja. Então não existem outras igrejas ou o que nós chamamos de uma denominação, ou um conjunto de demais igrejas. E isso tem crescido muito aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, de uma maneira geral. Igrejas independentes e que buscam ter alianças, mas não no sentido de governo, mas no sentido de comunhão. Certo. Né? Nesse sentido, a Igreja Presbiteriana, ela está no Brasil há mais de 165 anos, plantada por um missionário que saiu dos Estados Unidos e chegou no Rio de Janeiro e deixou um grande legado. Ele teve 8 anos vivendo no Brasil e ele morreu por conta de enfermidades relacionadas a enfermidades tropicais. Mas foram 8 anos onde ele deixou, e você que é jornalista, né, o primeiro jornal Evangelho das Américas. Que legal. Ele deixou fundado um seminário, ele deixou igrejas plantadas. O cunhado dele, foi contemporâneo dele, foi a São Paulo, foi, junto com a equipe, foi um dos que iniciaram a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, o Evangelho, quando chega numa região, ele chega para levar as boas novas, alcançado de coração, mas também mudar o entorno. Vejam vocês o impacto da Universidade Presbiteriana Mackenzie ao longo dessas últimas décadas, como formam profissionais. E isso é espalhado por todo o Brasil. Essa é a contribuição da Igreja Presbiteriana no Brasil e no mundo, como é a contribuição de várias denominações. Sim. Que vêm, que abre um hospital, que abre um leprosário, que abre uma creche, que vai levar ajuda a um bairro carente. Na segunda-feira estive num projeto social maravilhoso na Ferradura Mirim. Há 15 anos um trabalho social que existe ali. A Márcia e o seu esposo são os fundadores. E ver que há pessoas com um coração para o próximo, com desejo de abençoar os desvalidos, os que não tiveram oportunidades, os marginalizados, como você mesmo dizia. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é de olhar para essas pessoas. Mas o papel da igreja é olhar também para os que estão nas casas luxuosas, nos apartamentos de mais de 2 milhões de reais, porque ali pode haver um coração igualmente cansado, triste e sem esperança. O Evangelho é para todos, não é só para os pobres. O que o Daniel Causi pensa nessa trajetória, neste momento, já que a gente está falando de recortes, né? E a vida é um grande presente ao longo do tempo. Estando lá na Andaluzia hoje, eu sei que o projeto pode não ser assim, né? Porque o chamado pode não ser a sua própria vontade, como a gente falou nos nossos recortes aqui. Mas se fosse hoje, por você falar, o que eu ainda preciso fazer? Olha,
Há sonhos. Eu acho que o homem ele é motivado pelos sonhos, né? De fato, alguém me perguntou essa semana, quando volta para o Brasil? Eu falei, não sei, mas nós ainda temos um sonho de poder morar no continente africano. Não sabemos quando, provavelmente quando os nossos filhos já estiverem fora de casa, mas nós gostaríamos de viver um tempo de nossas vidas num dos países do continente africano. Daniel, o que é o Comiban? O Comiban ele é um movimento de organizações missionárias, igrejas missionárias de toda a Iberoamérica. É um movimento de missões que começou com o primeiro congresso no ano de 1987 em São Paulo. E neste primeiro movimento foi declarado ali que o Brasil já não seria campo para receber missionários, mas um campo de envio de missionários. É um congresso que acontece a cada 10 anos, um grande congresso. O segundo foi na cidade de Acapulco, no México. O terceiro foi na cidade de Granada, primeira vez que eu participei, e não imaginava que anos depois eu iria morar em Granada, foi no ano de 2006. O quarto foi em Bogotá, na Colômbia, e o próximo será na cidade do Panamá. Espera-se 1.600 pessoas. São líderes, são pastores de várias regiões do mundo, especialmente da América Latina, Portugal e Espanha, mas vem gente dos Estados Unidos, a igreja coreana estará representada. É um grande congresso. É um grande congresso. São 1.600 pessoas, aonde nós iremos fazer uma avaliação da atual conjuntura que nós estamos vivendo como mundo. E há muitas mudanças, Nelson. Mudanças econômicas, geopolíticas, e a igreja precisa estar antenada com o que está acontecendo. Tanto que o nome desse congresso é a mesma visão, a mesma missão para uma igreja em movimento. A igreja contemporânea, ela deve estar conectada com o que está acontecendo no mundo, para dar respostas às angústias que o mundo está vivendo hoje. Então, esse encontro será a chave para o movimento missionário latino-americano, ibero-americano, para os próximos anos. Os participantes desse congresso participarão de grupos de trabalho. Então, o congressista não terá um papel passivo, mas terá um papel ativo, porque nesses grupos pequenos de trabalho, ele vai deixar as suas impressões, as suas opiniões, que será recopilado e utilizado para ações estratégicas nos próximos anos. É um grande privilégio fazer parte desse movimento. Eu sou coordenador da diáspora latina para a Europa. E dentro desse contexto, dessa minha função do movimento Comiban, é observar o movimento da diáspora, do que nós falamos agora, Sim. Desse grande movimento de imigrantes, e como isso tem impactado a igreja na Europa. Para você ter uma ideia, 65% da membresia das igrejas na Espanha, estou falando como um todo, como país, é formado por latino-americanos. Então isso impacta a cultura religiosa evangélica no país. 65% são latinos. E é um número muito parecido com outros países do continente. Vou participar no final de maio de uma reunião estratégica na Alemanha, na cidade de Stuttgart, e saio de Stuttgart e vou para Londres para participar de um encontro, de uma conferência, de uma reunião de pastores latinos da cidade de Londres. Então é escutá-los, conhecer suas perspectivas e como movimento Comiban, como poder colaborar diante dessas novas realidades. Então é uma grande alegria poder servir a Deus há mais de 23 anos em tantas frentes. Boa missão, Daniel Krause, se me permite. Eu vou estender aqui essas relações da nossa árvore genealógica do dia para o João, para a Diva
Ele vai entender com a Patrícia, o Caleb, que é 17, e o Miguel, que tem 12 anos. É isso? É isso mesmo. Meus pais, minha esposa e meus filhos. Se eu não te deixei falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu só tenho gratidão, gratidão a Deus. Gratidão de estar aqui nesse período. Foi realmente um presente de Deus, porque pude celebrar a renovação de votos de 50 anos dos meus pais. E gratidão de servir a Deus. Eu tenho plena consciência que há pessoas muito melhores do que eu. E o Senhor me escolheu. E eu quero fazer isso para o resto dos meus dias. Levar o amor de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Luz. Obrigado. Vou lembrar de uma frase de Violeta Parra, de uma canção, né? Fala que ela é até meio uma fonte, graças à vida que me ha dado tanto. Amém. Até o nosso próximo encontro, no Câmara Livre, a gente abre as portas das trajetórias para conversar com você e que esse nosso bate-papo com o Daniel Causi tenha lhe oferecido uma oportunidade de olhar o mundo ao teu redor. Até!